Bom dia, gente! Essa aula de Química vai ser referente ao volume 1, módulo 6, qual a diferença entre átomos e elementos químicos. Nas aulas passadas, a gente entendeu como é que funcionava a estrutura dos átomos, tudo bem? Que eles eram formados pelas partículas chamadas de prótons, elétrons e nêutrons, onde os prótons ficam no núcleo junto com os nêutrons, os elétrons ficam na eletrosfera ao redor. Agora a gente vai começar a estudar a organização da tabela periódica. Então, onde é que esses elementos ficam? Por que eles foram organizados? Tudo bem? Quantos elementos existem? Então, a gente vai começar a estudar isso, a organização da tabela, como está a tabela atual, como é que funciona essa tabela, tudo bem? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Organização da tabela periódica. Então, no início, essa tabela ela começou sendo organizada até hoje, baseada em observações experimentais das propriedades físicas e químicas que esses elementos apresentam. Então, com o aumento da quantidade de elementos que foram sendo descobertos, houve essa necessidade de agrupar esses elementos em uma tabela para ficar melhor de enxergar, de visualizar as propriedades que esses elementos possuem, tudo bem? Por curiosidade, o primeiro elemento que foi descoberto foi o fósforo, por um alquimista, quando ele estava tentando produzir ouro utilizando a urina. Então, ele estava tentando produzir ouro utilizando a urina e, com isso, ele acabou descobrindo o primeiro elemento químico, que foi o fósforo. Então, um dos cientistas a propor a tabela periódica, algum jeito de colocar os elementos numa tabela, seria o Dalton. Foi justamente o Dalton do modelo da bola de bilhar. Então, ele propôs uma organização para esses elementos químicos a partir do número de massa deles. Então, eles ficavam em ordem crescente de massa. Então, começava com hidrogênio e assim por diante em ordem crescente de massa atômica, tudo bem? Então, na época dele, existia um total de 36 elementos. Então, ele agrupou esses elementos em ordem crescente de massa atômica. Então, até chegar na nossa tabela atual, tiveram várias e várias propostas de tabelas periódicas, tudo bem? Um outro cientista que foi conhecido foi o Johann. Em 1829, ele organizou esses elementos químicos. Como que ele fez isso? Ele fez o que chamava de tríades na época, ele colocava os elementos químicos de 3 em 3. Ele percebeu que se você pegasse o cálcio e o bário e fizesse uma média na massa deles, ia dar a massa do estrôncio. Então, ele começou a agrupar esses elementos, fazendo essas médias, para dar massa de outros elementos químicos, tudo bem? Só que isso que ele fazia só servia para alguns elementos, por exemplo, cloro, bromo e iodo, enxofre, selênio e telúrio. Agora, para os metais, essa conta não dava certo. Então, depois essa tabela ficou desacreditada, ficou de lado, porque ela só servia para alguns elementos químicos e para outros ela não contemplava. Um dos trabalhos que mais ficou conhecido em relação à tabela periódica foi o do russo Mendeleev. Então, por volta de 1870, ele organizou esses elementos em cartas, que nessas cartas tinham as propriedades desses elementos, as quais buscou ordenar de maneira lógica, principalmente em relação à sua massa atômica. Então, ele meio que brincou de quebra-cabeça. Ele botava todas as propriedades dos elementos e tentava encontrar algo que eles tivessem em comum, mas sempre colocando em ordem crescente de massa atômica, tudo bem? Com isso, ele percebeu que existiam algumas lacunas ali. O que seriam essas lacunas? Elementos que naquela época ainda não tinham sido descobertos, mas eles viriam a ser descobertos, tá? Então, ele organizou em linhas horizontais, que seguiam o aumento da massa atômica, e em linhas verticais, que eram agrupados elementos com propriedades semelhantes. Então, na horizontal, ele colocou em ordem crescente de massa atômica, e na vertical, ele colocava os elementos que eram parecidos, que tinham propriedades parecidas juntos, tá? Então, com isso, ele percebeu que ainda existiam lacunas, ainda existiam átomos a serem descobertos. Depois de um tempo, esses átomos foram descobertos e foram sendo encaixados nessa lacuna. Então, com a evolução do modelo atômico, a gente definiu que a quantidade de prótons no núcleo era o que caracterizava o elemento. Então, o próton, para o átomo, é como se fosse o DNA. Ele dá a característica daquele átomo, é igual pra gente, tá? Então, cada próton vai ter o seu número atômico específico, é igual aos seres humanos, cada ser humano tem um DNA específico, não muda de um para outro. Tudo bem? No átomo é a mesma coisa, só que seria o número de prótons. Então, a tabela atual agora
ela não coloca mais em ordem crescente de massa, agora ela coloca em ordem crescente de número atômico, que seria o número de prótons, que é justamente o DNA daquele átomo. Henry vai propor, então, a caracterização do elemento químico pelo número atômico. Então, agora os elementos não ficam mais em ordem crescente de massa, e sim de número atômico, como eu falei no slide anterior. Então, como é que funciona a organização da tabela atual? Ela tem um total de 18 linhas verticais, que são as colunas, que é o que a gente chama de família ou grupos, e 7 linhas horizontais, que a gente chama de período. Então, no total, numa tabela periódica, a gente tem uma quantidade igual a 118 elementos, onde esses elementos são naturais, que são encontrados na natureza, ou artificiais, que são feitos dentro do laboratório. Então, nessa figura 2 aqui, vocês podem observar, família é a coluna, é o que está em pé, e o período seria as linhas que estão na horizontais, tudo bem? Então, a gente tem 18 famílias e 7 períodos. Então, vamos falar um pouquinho da família. Então, as colunas, que são chamadas de famílias ou grupos, elas estão daquele jeito, aqueles átomos são agrupados desse jeito, porque eles apresentam características parecidas. É por isso que chama de família mesmo. Se você for reparar, você puxou traços da sua mãe e traços do seu pai. Você tem costumes parecidos com a sua família, tudo bem? E esses elementos químicos são as mesmas coisas. Eles têm costumes, eles têm propriedades físicas e químicas parecidas. Então, eles ficam agrupados de acordo com essas propriedades, tá? Isso acontece por quê? Porque esses elementos têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Essa parte de camada de valência vocês vão entender mais para frente, porque vocês ainda não tiveram essa matéria. Mas o que significa isso? Significa que eles têm a mesma quantidade de elétrons no nível mais externo deles, tá? Consequentemente, eles apresentam características muito parecidas. Então, por esse motivo, eles são da mesma família. Eles são colocados na mesma coluna. Então, como eu falei, a gente tem de 1 a 18 famílias, tudo bem? É um total de 18 colunas, sendo que aqueles elementos, não tem a parte do meio da tabela, se vocês forem reparar que tem uma parte mais baixa que é a parte do meio. São os metais. Geralmente, nem todos eles respeitam o que a gente chama de distribuição eletrônica, que é o que vocês vão aprender mais na frente. Então, nem todos vão ter a mesma quantidade de elétrons no nível mais externo deles. Mas existem famílias que realmente todos eles vão sempre ter a mesma quantidade de elétrons. Então, são essas famílias que estão na tabela aqui, ó, do 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, eles vão ter realmente essa quantidade específica de elétrons nessa camada, quando eles estão na forma de átomos neutros, tá, gente? Quando eles estiverem íons, aí vai variar. Mas quando eles são neutros, eles vão ter essa quantidade específica, todos eles, tudo bem? Então, se eu pego a coluna 1, todo mundo da coluna 1, na última camada, que seria o nível mais externo daquele átomo, vai ter um elétron. Não se preocupem, porque mais para frente vai ficar tudo mais claro para vocês quando vocês tiverem a matéria de distribuição eletrônica, que já está chegando aí, vai vir no volume 2, tá bom? Algumas famílias elas vão apresentar nomes específicos. Por exemplo, a família 1A, que é a primeira coluna, eles são chamados de metais alcalinos. Família 2A, que é a segunda coluna, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Família 13, que é a família 3A, eles são chamados de família do boro. 14, que é a 4A, família do carbono. 15, que é a 5A, família do nitrogênio. 16, que é a 6A, família dos calcogênios. 17, que é a 7A, família dos halogênios. 18, ou 8A, vai ser a família dos gases nobres, tudo bem? Antigamente, a tabela era dividida entre a parte A e a parte B, tá vendo aí? A parte A era o que a gente chamava de elementos representativos e a parte B são os elementos de transição. Geralmente, esses metais de transição, que são esses metais que estão aqui no meio, e esses que estão aqui embaixo, os lantanídeos e os actinídeos, eles geralmente não têm tantos nomes próprios, só os lantanídeos e os actinídeos. Os metais de transição, não. Só os outros, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que teriam nomes próprios, tudo bem? Seria da parte A da tabela periódica. Uma outra observação é que, se você for reparar, essas duas linhas que estão aqui embaixo, na verdade, elas são dentro da tabela. Reparem a cor, tá vendo? Uma é meio laranja, a outra é mais rosada.
E se você for ver na tabela, tem uma parte que está laranja e uma parte que está rosada. O que significa isso? Significa que esse elemento químico aqui, essas duas linhas desses elementos, elas encaixam ali. Eles estão aqui embaixo simplesmente por estética, porque senão a tabela vai ficar muito grande, tá? Então, para reduzir a tabela, eles colocaram essas duas linhas embaixo. Mas, na verdade, essa linha laranja, ela faz parte do período 6 e essa linha rosada faz parte do período 7. Eles encaixam ali dentro da tabela, tudo bem? Eles não estão do lado de fora, eles estão dentro da tabela. Só que, por estética, eles estão do lado de fora. Então, como eu falei no slide anterior, antigamente a tabela era dividida entre a parte A e a parte B, onde a parte A era representada pelos elementos representativos e a B pelos elementos de transição. Esses elementos representativos, então, eles são classificados de 1 a 8, A. Tá? Hoje em dia a gente chama de 1 a 18 mesmo, não tem problema, tanto faz. Tudo bem? Esses elementos representativos são aqueles elementos que quando a gente olha a distribuição eletrônica dele, eles terminam em subníveis S e P. O que seria isso, tá? Quando a gente estudou o átomo, a gente viu que a eletrosfera é dividida em níveis e depois vocês vão estudar que ela é dividida também em subníveis. Então, é como se a gente tivesse um prédio. Então, os níveis são os andares do prédio e os subníveis é como se fossem as salas do prédio, tá? Então, esses elementos que são representativos é como se eles estivessem só nesse andar deles, as salas S e a sala P. Seria isso, tudo bem? Então, é isso que vai caracterizar eles. Os elementos de transição já são o contrário. Os elementos de transição, eles têm os níveis e as salas deles geralmente tem sala D e sala F. Então, além de ter sala chamada P, sala chamada S, eles vão ter uma sala chamada D e uma sala chamada F, tudo bem? Eles têm duas salas a mais. Vamos falar assim, tá? Mas tudo isso vai ficar mais claro quando vocês tiverem matéria de distribuição eletrônica. Uma outra observação é que esses elementos de transição eles vão ser divididos em dois, o de transição interna e o de transição externa, que eu já vou falar para vocês, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que tem um elemento na tabela periódica que ele não tem família nenhuma. Todos os outros elementos têm família, só tem um elemento químico que a gente até brinca e fala que ele é órfão. Ele não tem família, que seria o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico em que ele tem características que não se encaixam em nenhuma outra família, então por isso ele fica isolado na tabela. Então, se você for olhar até o slide anterior, ele está até em cinza. Por quê? Porque ele não faz parte de nenhuma família. O hidrogênio ele é único. Tudo bem, gente? Elementos de transição externa são aqueles elementos expostos com os demais elementos na tabela. Eles estão representados na região central, tá? Então, os elementos de transição externa são aqueles elementos que estão ali do meio, que vai do 3 ao 12. E tem os elementos de transição interna, que são os lactinídeos e os actinídeos, que são justamente aqueles elementos que estão para baixo da tabela por questão de estética, tá? Então, os elementos de transição externa são os que têm a sala D, e os elementos de transição interna são os que terminam em sala F, tudo bem? Eles, além de ter as outras, eles também têm a sala F para eles, tudo bem, gente? Período. Então, período são as 7 linhas que estão na horizontal. O que são os períodos? O período é a quantidade de camadas eletrônicas que aquele átomo vai apresentar. Como assim? Lembra que eu falei do prédio? Então, o átomo é como a eletrosfera de um átomo, que é onde ficam os elétrons, é como se ela fosse um prédio, tá? Então, os níveis seriam os andares, tudo bem? Que seriam as camadas eletrônicas, que é o que a gente chama de camadas ou níveis, seriam os andares. E dentro desses níveis tem os subníveis, que seriam as salas que estão ali dentro. Por exemplo, em cada andar tem uma sala. Então, o que significa o átomo estar na mesma linha, no mesmo período? Significa que todos eles terminam na mesma quantidade de andares. Por exemplo, todo mundo que estiver na primeira linha significa que tem um andar só. Todo mundo que está na segunda, 2 andares. Na terceira, 3 andares. Na quarta, 4. Na 5, 5. Na 6, 6. E na 7, 7. Tudo bem? Tem 7 andares. Então, significa que o último elétron daquele elemento ali, que aquele átomo vai ter, vai estar naquela sala específica. Então, por exemplo, se eu pego qualquer átomo da linha 2, significa que o último elétron dele está no
nível 2, tá? Tá ali no nível 2 em alguma daquelas salas ali, em algum daqueles subníveis, tudo bem? Se eu pego um elemento, por exemplo, da linha 6, qualquer um deles, você vai ver que todos eles apresentam a quantidade de elétrons, o último elétron deles, naquele nível ali 6, tudo bem? Então tá naquele andar ali, como se estivesse no prédio, uma pessoa num prédio, e essa pessoa tá naquele andar, tudo bem? Seria isso. Então esses seriam os períodos. Então, nesses períodos, que seriam nas linhas horizontais, foi o que eu já tinha falado antes. Se a gente pega essa primeira linha, que são esses dois elementos que estão em vermelho, os dois elementos têm um andar só. Se a gente pega a segunda, que está em verde, todos esses elementos têm o andar 1 e o andar 2, onde esse último elétron que esse elemento vai ter, vai estar nesse andar 2, tudo bem? Na amarela, a mesma coisa, vai estar no andar 3, onde esse último elétron vai estar nesse andar, e assim por diante. Então, essa seria a tabela periódica, tá, gente? A tabela completa, toda pintada. Então, a gente tem na tabela esses átomos, esses elementos químicos são mostrados a partir do símbolo dele, o nome dele. Então, tá, né, geralmente varia de tabela por tabela a quantidade de informações que tem, mas uma tabela mais básica, ela vai apresentar o número atômico desse elemento e a massa desse elemento químico, tudo bem? Dentro desse quadrado, então cada quadrado está representando um elemento químico com esse seu símbolo, seu nome, seu número atômico e sua massa. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a tabela é dividida entre família e período, onde a família, que seriam as colunas que estão na vertical, elas vão agrupar esses átomos de acordo com suas características, suas propriedades. Por isso que a gente chama de família, tudo bem? Então, a gente tem um total de 18 colunas, onde alguns elementos apresentam nomes específicos. Essa família tem como se fosse um sobrenome específico e outros não, tá? E a gente também tem a tabela, que é dividida em períodos, que seria um total de 7 períodos, 7 linhas horizontais, onde essas linhas representam o nível que aquele elétron vai estar, aquele elétron daquele átomo vai estar. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a linha 4, significa que esse átomo que está ali tem 4 andares, tá? E o último elétron dele, que seria, vamos supor, a última pessoa, vai estar naquele quarto andar daquele elemento, tudo bem? Então, basicamente é isso, resumindo, seria isso a tabela periódica. Lembrando que, uma coisa muito importante, o hidrogênio não tem família. Ele não se encaixa em nenhuma família da tabela periódica, então ele fica isolado, por isso que ele é o primeiro, ele fica lá sozinho, tá? Todos os outros têm família, o hidrogênio não tem família. Então, vocês não podem falar, por exemplo, que o hidrogênio faz parte dos metais alcalinos. Não, ele está naquela coluna ali porque ele tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, a camada mais externa dele tem a mesma quantidade, mas eles não têm características parecidas, então ele não é da mesma família. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!